Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: por que a comida tá cara? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, em 2021, Brasil, não falta drama, problema, motivos para sofrimento do povo trabalhador. Um deles é a fome, né? Hoje no país, metade da população brasileira está em situação de fome, não come de maneira adequada as 3 refeições por dia e cerca de 20 milhões de brasileiros, inclusive, nem conseguem ingerir as proteínas para se reproduzir biologicamente. Não é nem que come mal, é que não está comendo. Isso se expressa também no aumento constante do preço dos alimentos, né? Esse ano, 2021, o acumulado da inflação no total é mais de 14%, né? Uma alta geral do preço dos alimentos, só que alguns alimentos têm uma alta maior do que a média, né? Porque a média é isso, é uma soma de diversos preços e você tira uma média geral. Mas, por exemplo, o arroz em 2020 teve alta de 120%. Isso mesmo que você ouviu, 120%. A gente sabe pelos dados do IBGE que a alimentação consome mais ou menos 22% do gasto da família brasileira. Ou seja, a família trabalhadora num país gasta muito da sua renda com alimentação. Essa alimentação tem um preço crescente, o que está dificultando as famílias conseguirem se alimentar. E aí você se pergunta, Jones, qual é o motivo do aumento do preço da comida? Veja, vamos dividir alguns elementos dessa explicação indo para o maior grau de abstração para o menor. Primeiro, o problema é o capitalismo. Aí você pensa assim, caralho, comunista, tudo é problema do capitalismo. Mas é, gente, porque veja, no capitalismo, a produção não visa atender a necessidade das pessoas. A produção visa lucro. Então, as pessoas comem feijão, comem macaxeira, comem arroz, comem milho. Ah, mas dá mais lucro plantar soja para vender, para alimentar porco na China. Mas se plantar soja, tá ligado? É isso. Ah, não, mas dá mais dinheiro plantar mamona para fazer biodiesel. Teve uma época, né, década passada, que teve um boom de plantação de mamona. Tem até aquele famoso vídeo, né, do Requião comendo a mamona. Se você não viu, procure depois no YouTube. Requião comendo a mamona. E aí, dá mais dinheiro plantar mamona. Vamos plantar mamona, sabe? É isso, assim. O capitalismo, ele não visa atender as necessidades humanas. Se der lucro atendendo a necessidade humana, suave. Só que isso não é o objetivo, não é a prioridade. Isso é um derivado da coisa. O objetivo é lucro. Então você tem uma estrutura produtiva, uma estrutura de produção de alimentos que está direcionado pela lógica do lucro, a lógica do lucro do capitalismo financeiro monopolista. Então, a lógica de produção, toda a dinâmica produtiva, o que é produzido, como é comercializado, vai atender ao lucro. E aí, veja, durante a pandemia, você teve um aumento mundial do preço dos alimentos e você teve uma demanda crescente, por exemplo, por carne, por soja e por aí vai, porque várias cadeias produtivas foram desestabilizados por causa da pandemia. Vários países, por exemplo, tiveram dificuldades de manter o seu comércio regular. A maioria dos países do mundo estabeleceram limites à exportação de alimentos, porque é algo bem óbvio, inclusive, né, gente? Porra, tem uma pandemia, o comércio mundial está sendo afetado, por aí vai. Então, se um país planta arroz, ele vai exportar menos arroz para garantir que não tenha desabastecimento no mercado interno. Isso fez com que o preço dos alimentos no mercado mundial subisse, só que o Brasil é praticamente um dos únicos países do mundo que não estabeleceu nenhum limite para exportação. Aqui o governo Bolsonaro, um governo totalmente aliado do latifúndio, do agronegócio, liberou geral. Liberou geral, e aí os exportadores e plantadores de soja, muitos deles inclusive empresas de capital estrangeiro, nunca ganharam tanto dinheiro. Exportadores de produtores de soja, de carne, de trigo, de milho, de laranja e por aí vai. Então a primeira razão, a comida não é um direito. A comida não é uma necessidade humana garantida. A economia não funciona para garantir comida para todos. A economia funciona para dar lucro. No capitalismo é assim.
Só que você tem também uma segunda razão totalmente ligada a essa, né? Como a economia funciona para dar lucro, porque é assim no capitalismo, é assim na propriedade privada, você tem uma tendência cada vez maior no Brasil de reduzir a área de cultivo de feijão, de arroz, macaxeira, que é um alimento muito importante aqui em Pernambuco e na região Nordeste de maneira geral, para o cultivo de culturas para exportação, com destaque para soja. Porque, veja, é isso, feijão vende basicamente para o mercado interno, velho. Feijão não é um alimento que o mundo todo consome, é por isso que o mundo é infeliz, né? A feijão é uma coisa daqui. Então, caramba, o Brasil não exporta toneladas de feijão para a Alemanha, não exporta para a França, não exporta para o Vietnã, sabe? É isso, feijão é um alimento tipicamente brasileiro, e assim como a macaxeira que inclusive, para quem não é de Pernambuco ou do Nordeste, vocês chamam de mandioca, de aipim, essas coisas aí. Mas é macaxeira, o nome certo. Assim como a macaxeira é um alimento típico do Nordeste. Então são produtos para o mercado interno. Como tendencialmente é mais lucrativo plantar para exportação, a área destinada para a produção de gêneros fundamentais para a comida do brasileiro está diminuindo ano após ano. Vou dar aqui um número para vocês. Note, vou ler um texto do Gabriel Colombo, que é um camarada comunista, militante e agrônomo, que faz um debate muito bom sobre soberania alimentar, ciência e tecnologia e por aí vai. Veja o que o Colombo coloca. A área colhida de arroz reduziu de uma média de 5,6 milhões de hectares na década de 1980 para uma média de 2,2 milhões de hectares na década de 2010. Veja, de 5,6 milhões de hectares para 2,2 milhões de hectares, uma redução pela metade. A área de feijão também foi reduzida de uma média de 5,2 milhões de hectares nos anos de 1980 para 2,9 milhões de hectares na década de 2010. Também uma redução de praticamente metade. Em uma tendência oposta, a soja ampliou a área colhida em 30,7 milhões de hectares entre 1974 e 2019, alcançando quase 36 milhões de hectares no ano passado, 2020, o equivalente a 47,65% de toda a área colhida no Brasil. Atualmente, a soja é o que foram a cana-de-açúcar, o café na economia escravagista, colonial e primária exportadora. Então veja, a área de cultivo de feijão e arroz se reduz ano após ano e a área de cultivo de soja se amplia. É claro que a gente tem os chamados ganhos de produtividade. O que é que significa isso, Jones? Vamos dizer que em 1 hectare de terra você conseguia produzir 10 sacas de feijão. Agora, com melhoramento de sementes, com adubação, cuidados com o solo, no mesmo hectare você produz 30 sacas de feijão. Isso se chama um aumento da produtividade na agricultura. Com o mesmo terreno, o mesmo hectare, o mesmo território, você consegue aumentar a produção. Só que mesmo isso no Brasil vem diminuindo. O aumento da produtividade de culturas tradicionais do mercado interno, como o feijão e a macaxeira, não acompanha o crescimento populacional e não acompanha a própria demanda da população trabalhadora. Inclusive, veja, isso é paradoxal. Hoje a gente não está sentindo mais os efeitos da fome, porque a renda está lá embaixo, o desemprego está lá em cima, e aí tem menos pessoas demandando comprar arroz e feijão. Senão o preço estaria muito maior por causa de uma procura maior e a gente sentiria de maneira mais pronunciada essa escassez. Aliado a isso, aliado ao fato de que a produtividade não está subindo de acordo com as necessidades, você tem um processo de esvaziamento do investimento em ciência e tecnologia, no melhoramento genético de sementes, em pesquisa, em desenvolvimento, para aumentar a produtividade. Nos últimos anos, tanto as universidades públicas quanto órgãos importantes como a Embrapa vêm sendo direcionados para basicamente produzir ciência e tecnologia, produzir melhoramentos genéticos, produzir aumentos de produtividade, produzir pesquisas para o agronegócio. Para a soja, fundamentalmente, inclusive. Para a soja, para o café, para a cana-de-açúcar. Então você tem um processo de redução do cultivo de áreas, você não tem um aumento da produtividade correspondente às necessidades alimentares do povo trabalhador e você tem uma redução constante do investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em ciência e tecnologia.
E o que existe de órgãos públicos, estaduais e federais está sendo direcionado para o agronegócio. Aliado a isso, tem um terceiro aspecto que, como eu falei, o governo Bolsonaro não instituiu nenhum limite para a política de exportação, né? É o esperado, e veja, gente, eu não vou dar uma de Ciro Gomes aqui não e dizer que todos os países do mundo fizeram menos o Brasil, porque eu não fiz essa pesquisa, porque existem muitos países no mundo. Mas, enquanto eu estava estudando para gravar esse vídeo, eu vi que na União Europeia todo mundo fez isso, a China fez isso, o Vietnã fez isso, a Bolívia fez isso, a Venezuela fez isso, a Argentina fez isso, por aí vai. Que é instituir limites para exportação nesse momento pandêmico, que é um momento atípico da economia. Ou seja, porra, bicho, caso da carne, por exemplo, tá no momento de pandemia, tá no momento da economia em recessão, o preço da carne tá subindo, estabelece limites para exportação, para essa carne ser destinada para o mercado interno e baixar o preço da carne. É uma canetada do Bolsonaro. Atenção, você que é bolsominion, olha, não passa pelo Congresso, não passa pelo STF, não passa por nada. O Bolsonaro poderia ligar para a ministra da Agricultura e dizer assim: ei, isso daí, tá muito caro isso daí, diminui isso daí. Ela com uma canetadazinha, com uma canetada, destinava mais carne para o mercado interno e baixava o preço da carne. O Bolsonaro e a equipe econômica como um todo, e o liberalismo brasileiro, é tão miserável, tão desgraçado, tão infeliz que a China fez um embargo contra a carne brasileira por causa de suspeita de doenças. E aí a expectativa era o quê? Pô, o Brasil não está podendo exportar carne para a China, essa carne vai vir para o mercado interno, vai baixar o preço da carne. Não, o governo Bolsonaro deu autorização para estocar a carne no frigorífico, pô, em containers, nos portos, para esperar a China liberar a exportação para exportar a carne para não vender no mercado interno, tá ligado? Então assim, o Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, com a Tereza Cristina, com Tarcísio de Freitas, com a turma toda, escolheu deixar o preço da carne alto para garantir o lucro dos latifundiários, dos grandes frigoríficos, do agronegócio de maneira geral. E o quarto e último aspecto é que, desde o governo Temer, do governo golpista do Michel Temer, você tem um desmonte sistemático das políticas de apoio à agricultura familiar, aos assentamentos da reforma agrária e a política de abastecimentos via Conab, né? O que é uma política de abastecimentos? Veja, gente, praticamente todo país do mundo, e agora eu tenho certeza, todo país central do capitalismo faz isso. França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, pode pesquisar, isso é certeza, isso foi um dado que eu confirmei. Tem uma política de estoque de alimentos para controlar as variações do preço do mercado. O que é isso? É bem simples de entender. O povo de um país come muito arroz. O governo vai comprar arroz, vai estocar uma determinada quantidade de arroz, e aí quando tiver, sei lá, uma seca, uma estiagem, um furacão, qualquer negócio desse, diminuir a produção de arroz. Aí o preço do arroz vai subir muito no mercado. Aí o que o governo faz? Ele coloca para vender aquele arroz que ele tem estocado para equilibrar o preço. Se o preço tiver também muito baixo, né, tiver, por exemplo, muito arroz no mercado e pouca procura, o governo vai ao mercado, compra arroz em grandes quantidades para aumentar a demanda e equilibrar o preço. Ou seja, o governo vai fazendo intervenções para manter o preço mais ou menos equilibrado, para evitar tanto desabastecimento quanto superprodução de arroz e falir vários produtores de arroz e de qualquer alimento. O exemplo aqui foi arroz, percebe? Então, todo governo faz isso. De país central do capitalismo que tem uma estrutura, um planejamento maior e por aí vai. Note, a política de abastecimento no Brasil vem sendo desmontada de maneira radical desde o governo golpista do Michel Temer. Praticamente acabou com o governo Bolsonaro, não existe mais política de segurança alimentar via Conab. Os órgãos responsáveis por formular políticas de segurança alimentar e de combate à fome estão abandonados, estão sucateados, não tem mais qualquer influência na formulação da política governamental e a agricultura familiar e os assentamentos estão também abandonados, sem créditos, vários programas de compras governamentais foram cancelados. E aí, veja, gente, é a agricultura familiar, os assentamentos, são as cooperativas agrícolas que produzem o que a gente consome no mercado interno. Tem aquele famoso dado, que é até problemático, algumas pessoas dizem, que fala que 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar. Eu não vou entrar em polêmica metodológica em relação a isso. O que eu quero dizer é o seguinte:
É bem óbvio que existe uma tendência de a pequena e média propriedade produzir mais para o mercado interno do que a grande propriedade. Porque quando você vai ver, quem é que planta macaxeira, bicho? Vocês já viram um grande latifúndio de macaxeira? Não. Quem planta macaxeira é o pequeno e o médio produtor rural. Quem é que planta feijão? Quem é que planta várias leguminosas? Não são os grandes latifundiários, sabe? Não é o Blairo Maggi. O Blairo Maggi é da soja, mas sabe que é o que dá bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não que alguns cereais, alguns produtos como arroz é cereal. Responda você. Sem olhar no Google, arroz é cereal? Não que arroz e outras coisas não sejam, enfim, produtos, mercadorias que dão dinheiro, sabe? Mas, enfim, esses itens de consumo que não têm uma vazão de exportação muito grande, são mais de consumo interno, têm uma tendência a serem produzidos pelo pequeno e pelo médio agricultor. Agricultura familiar, agricultura de assentamentos, reforma agrária e por aí vai. E quando você abandona isso, você reduz a oferta do mercado interno. Eu vou de novo ler um trecho aqui do Colombo, que eu acho que é muito bom, que ele coloca um elemento importante. Veja, os estoques públicos de arroz estão em baixa desde 2012, sem nenhum planejamento para reposição. Estão na marca de 20 mil toneladas, o equivalente a 0,2% do consumo interno, na ordem de 11,8 milhões de toneladas. A China e os Estados Unidos possuem um estoque de arroz equivalente a 79% e 33% do consumo, respectivamente. Outro exemplo foi a ausência de restrição à exportação de arroz durante a alta do dólar, o que poderia reduzir o impacto no abastecimento interno. Com isso, a exportação de arroz cresceu em 319 mil toneladas, ou 176,5% no período de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. O Colombo coloca um ponto importante. Veja, os estoques de arroz, por exemplo, começaram a ser abandonados a partir de 2012. 2012 ainda era o governo Dilma, viu? E aqui, você que eventualmente gosta da Dilma, você que é petista, preste atenção que esse ponto é importante. O desmonte total da política de segurança alimentar foi com o governo Temer, mas o governo Dilma vinha num processo de enfraquecimento da política de soberania alimentar. E aí, veja, o que é soberania alimentar? O que é esse conceito tão falado? Soberania alimentar é um país ter uma estrutura produtiva e políticas de planejamento direcionadas a garantir a alimentação do seu povo e se planejar frente a eventuais casos excepcionais, situações anômalas que acontecem. Então, se o povo brasileiro come feijão e arroz, se esse é o prato básico do brasileiro, é necessário ter uma dinâmica produtiva, uma dinâmica de planejamento público, uma dinâmica econômica para garantir o devido abastecimento de feijão e arroz, para garantir a proteção dos cultivos, para garantir o aumento da produtividade, para garantir o escoamento da produção, apoio técnico, para garantir, inclusive, condições de equipamentos públicos e dinâmica de emprego, para que famílias de agricultores, o jovem queira permanecer no local, não queira migrar para a cidade, porque senão o negócio não continua. Enfim, é uma série de políticas que envolvem não a dominância do lucro, mas a dominância do interesse do povo trabalhador. Ou seja, dá para avançar no capitalismo com políticas de soberania alimentar e políticas de segurança alimentar. Objetivamente, por exemplo, políticas como o Bolsa Família, que complementam a renda e evitam que as famílias permaneçam na extrema miséria, são políticas de segurança alimentar, garantem um nível de renda mínimo que vão propiciar algum nível de alimentação, percebe? Agora, soberania mesmo alimentar, né? Não é o mínimo, é que todo o povo brasileiro coma de maneira saudável, de maneira satisfatória, e a gente tenha uma política de produção e de planejamento para garantir esse alimento cada vez de melhor qualidade, cada vez mais saudável e sem esgotamento dos recursos naturais. Isso a gente faz com a Revolução Brasileira, né? Isso a gente faz com o socialismo, porque note bem, um dos problemas centrais do Brasil hoje é que a nossa produção agropecuária é cada vez mais controlada pelo capital estrangeiro e pelas necessidades do mercado mundial. O povo brasileiro não controla a dinâmica de produção do seu alimento no seu território nacional. A classe trabalhadora brasileira não controla, não dirige, não decide isso. Isso só vai mudar com a reforma agrária radical, com a mudança radical nas prioridades de produção agrária, com criação de novas técnicas produtivas, se afastando do uso de venenos agrotóxicos nocivos à natureza, aos biomas,
ao ser humano e por aí vai, com investimento pesado e massivo em ciência, tecnologia, desenvolvimento de produtividades, novas sementes, adubos, enriquecimento do solo e por aí vai, com a política de planejamento, de estoques, de segurança alimentar, de intervenções na dinâmica de distribuição para garantir melhor alocação de recursos. Em suma, uma política toda planejada que vá desde a produção, pesquisa, distribuição de sementes até o consumo e que garanta que comida saudável, digna, seja um direito para todos e todas. Para fazer isso, a gente precisa dos trabalhadores no poder, a gente precisa de uma revolução, a gente precisa de uma reforma agrária radical, porque o agro, ele não é tech, o agro não é pop, o agro não é nada. O agro, ele é fome, ele é miséria, ele é atraso, ele é queimadas e ele é destruição do país, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal e de todos os nossos biomas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, ler os materiais na descrição. Vai ter muito texto legal, vou colocar vários textos bons. Enfim, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.